Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós damos graças ao Senhor por este dia, porque esse é o dia que fez o Senhor. Nele me alegrarei, nele me regozijarei. E é com gratidão que nós podemos nos achegar diante do trono da graça do Pai para mais uma quarta-feira cultuarmos e bendizermos ao Senhor. Mesmo que dentro das nossas casas, longe do convívio pessoal de muitos irmãos, mas no Espírito nós estamos unidos, porque o culto se realiza no mundo espiritual. Então vamos adorá-lo nessa noite em espírito e em verdade. A palavra do Senhor nos declara no Salmo 118: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Você teme ao Senhor? Então vamos declarar juntos: sim, a sua misericórdia dura para sempre. Pai, nós estamos aqui reunidos nessa quarta-feira, nesse último dia do mês de março, podendo declarar: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos aqui para declarar junto com a tua igreja que a tua misericórdia, Senhor, dura para sempre. Por isso nós estamos aqui para render graças, porque tu és bom e a sua misericórdia dura para sempre. Venha nessa noite, Espírito Santo, com o teu poder, com a tua presença, fluindo no nosso meio, fluindo na vida de cada um que está ligado conosco. E que o teu nome, Senhor, seja enaltecido, seja exaltado, seja glorificado em nosso meio. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, igreja, graça e paz. Mais uma oportunidade de eu estar aqui reunido com vocês para trazer a palavra de hoje. Me sinto muito honrado em participar mais uma vez, para nós aprendermos mais e mais, e nós conhecermos o que nosso Deus quer revelar para nós. Aleluia. Então, já vamos começando a abrir nas Bíblias em Lucas, capítulo 19. Lucas 19, a partir do versículo 10. Está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra que o Senhor tem nos revelado. Sim, sim. Que o Senhor encha por meio do teu Espírito e aquele que está nos assistindo ao vivo possa reconhecer, Senhor, o que o Senhor quer passar hoje. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade que deste para eles e porque o Senhor é maravilhoso e nos salvou. Amém. Amém, igreja. Eu fui convidado para trazer uma palavra sobre a Páscoa. Então eu vou entrar num contexto sobre a Páscoa, mas eu vou falando mais sobre a Páscoa de Jesus. O que é que Jesus tem a ver, como é essa relação que existe entre a Páscoa judaica e a Páscoa que nós cristãos comemoramos? Como é que isso acontece? Uma coisa que a gente tem que saber é conhecer um pouquinho sobre a história. Simplesmente, Páscoa é do Pesach em hebraico, que significa saída. Foi a saída do povo judeu que estava no Egito e estava sofrendo opressão para a terra que Deus tinha prometido para eles. Simplesmente, os judeus, eles tinham esse sonho de chegar à terra de Canaã. E esse sonho começou com Abraão. Deus tinha se revelado a Abraão e simplesmente Deus prometeu para Abraão que ele daria uma terra. Ele fez uma aliança incondicional. Por mais que acontecesse qualquer coisa, Deus tinha essa aliança com Abraão. Amém. Deus prometeu essa terra. Deus honrou Abraão. Porque simplesmente na onisciência de Deus, Deus sabia o que viria depois. E Deus tinha um plano muito maior para isso. Então ele usa Abraão, Abraão passa por seus processos, depois seu filho Isaac faz a mesma coisa, Isaac passa por outros processos, Jacó, até que o povo de Israel aumenta, e por causa da fome eles ficam no Egito. Só que vai passando o tempo, passou um bocado de tempo, muitas gerações, e o faraó, que não conhecia a história deles, resolveu escravizar o povo judeu. Então o povo judeu começa a sofrer opressão. E simplesmente o sonho que os judeus tinham de chegar à terra prometida havia ido por água abaixo. Simplesmente a situação que eles estavam não dava para eles imaginarem chegando na terra tão sonhada, a terra prometida. Então eles oram, eles sofrem, mas eles vão buscar ao verdadeiro Deus. E simplesmente Deus escolhe Moisés. E quero abrir a Bíblia aqui de novo em Êxodo, capítulo 6. Simplesmente quando Deus ele fala com Moisés, ele fala essa mensagem que me toca, a partir do versículo 6. Êxodo 6, 6.
Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor. Eu os libertei da opressão e os livrarei da escravidão do Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tornarei como meu povo e serei o seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu levantarei a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Amém. Então, o que é que acontece? Deus promete, Deus usa Moisés para trazer essa mensagem de esperança para o povo judeu. Simplesmente eles passam por outros processos, as pragas, passam por muita coisa, o povo não acredita em Moisés, é simplesmente muito moído. Aí o que é que acontece? No fim das contas, depois da praga dos primogênitos, na última praga, na 10ª, começa a história da Páscoa, porque é quando eles vão sair da terra que eles estão para finalmente voltar à tão sonhada terra prometida. Então eles vão lá, sacrificam um cordeiro, eles comem esse cordeiro, eles pegam o sangue do cordeiro, pintam na ombreira das casas para que o anjo da morte não mate os seus primogênitos. Mas simplesmente o que me chama a atenção é porque tudo isso era simplesmente um símbolo do que viria depois. Um símbolo do que Jesus faria. Amém. É isso que eu vim falar hoje aqui para vocês, sobre qual é essa relação que existe. Simplesmente que Jesus é o cordeiro que havia sido prometido desde o princípio do tempo. E então, durante todo esse tempo, eles ficaram relembrando, até hoje se relembra. Hoje a Páscoa é o maior feriado judaico, é um feriado que todo mundo comemora. E simplesmente por isso também é que, como é que eu posso dizer, que Deus escolheu Jesus. Jesus morreu exatamente nessa época da Páscoa. E a Páscoa, simplesmente a Páscoa que a gente comemora por causa de Jesus. E o que é que acontece? Jesus ele veio para nos libertar. Como a gente viu aqui, Moisés ele libertou o povo da opressão do Egito e Jesus libertou a gente da opressão do pecado. Amém. O famoso João 8,32 diz: vocês conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você será livre no momento que conhecer a verdade. Isso é um fato. E a partir do momento que a gente conhece Jesus, a gente reconhece que ele é a verdade, conforme ele disse em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade. A partir do momento que nós conhecemos ele, nós estamos livres. Ele nos libertou. Simplesmente a Páscoa é exatamente esse momento de libertação, liberdade. Assim como o povo judeu foi livre da opressão, nós fomos livres da opressão do pecado. Amém. Simplesmente durante muito tempo, muito antes de Jesus vir, até depois, assim como os judeus, nós sofríamos, nós clamávamos, porque nunca conseguimos chegar a Deus verdadeiramente. Foi necessário que Deus ele tivesse que vir como homem. Foi necessário que Jesus, que é a expressão exata de Deus, viesse e se revelasse para nós. Simplesmente por meio desse clamor e pelo amor incondicional de Deus, que nós conhecemos o Senhor Jesus e Ele nos liberta de todo o pecado. Amém. E além do mais, Jesus sabia muito bem de sua vinda. Vamos abrir agora em João, capítulo 3. João 3,16, um versículo que todo mundo conhece. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas agora esse versículo 7 é o que me chama mais atenção. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condená-lo, mas para que fosse salvo por meio dele. Sim, por causa do pecado nós merecemos condenação. Mas simplesmente Jesus ele veio exatamente para que nós fôssemos salvos por meio dele. Por mais que a gente não mereça, por mais que a vinda de Jesus viesse para trazer juízo para a gente, ele é tão rico em misericórdia, simplesmente ele veio para nos salvar. E Jesus ele disse isso aqui muito antes dele morrer. Basicamente no início do ministério dele, ele havia tido essa conversa com Nicodemos e dito isso. Jesus ele sabia desde o princípio que ele teria que passar. E outra prova disso é aqui, não precisa abrir, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 45. Marcos 10, 45 está escrito: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate de muitos. Simplesmente Jesus deu sua vida para nos resgatar. A gente merece? Não. É simplesmente a graça. Simplesmente ele sabia muito bem disso, todo esse processo que ele teria que passar. Simplesmente foi um processo doloroso. Nós não conseguimos imaginar verdadeiramente o que foi que Jesus passou. Zacarias capítulo 12, ele faz uma previsão, uma das profecias sobre a vida do Messias. E em uma dessas profecias,
ele revelou: vocês chorarão, vocês olharão aquele que vocês traspassaram e chorarão como se vocês tivessem perdido um filho. Porque a dor que Jesus passou, a gente não tem condição de saber. Porque simplesmente foi algo simplesmente doloroso. Ele sabia disso? Sabia. Jesus como homem queria passar por isso? Não. Mas ele resolveu passar por amor, o amor incondicional de Deus. Simplesmente ele sendo Deus, ele resolveu vir como homem. Mesmo a gente não merecendo, ele nos salvou. Porque isso é o que o amor faz. O amor se importa com as pequenas coisas. Amém. Se a gente for comparar o tamanho da gente para esse universo, a gente é muito insignificante. E simplesmente não existe necessidade da gente ser salvo. Mas é porque Deus ama tanto a gente que o amor se importa com as pequenas coisas. Aleluia. Simplesmente, como ele se importou tanto com a gente, ele resolveu nos salvar. O processo de Jesus passar de humilhação é simplesmente um processo que só Deus mesmo, só amor. Filipenses capítulo 2, ele diz que Jesus, sendo forma de Deus, não julgou como usurpação. O que é que significa isso? Ele não quis permanecer igual a Deus. Ele se tornou inferior, se humilhou, assumiu forma de servo e se tornou homem. Jesus se tornou pequeno. Jesus nasceu numa família pobre, além disso. Jesus se tornou uma pessoa insignificante, simplesmente uma pessoa. Ele era de uma cidade pequena, Nazaré. Jesus era uma pessoa muito simples. Imagina Deus ser simples, Deus precisar vestir as nossas roupas, Deus precisar cumprir os nossos hábitos. É o amor, gente. O amor se importa com as pequenas coisas. Amém. Simplesmente a morte de Jesus é um cumprimento das profecias. É o que está escrito aqui em Lucas 24. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44. Isso é o que Jesus disse depois de ele ter ressuscitado dos mortos. Em seguida disse: enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Então, lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. E disse: sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no último dia. E que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada por autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Simplesmente, tudo isso que a gente vê sobre Jesus era simplesmente um cumprimento de profecias de dias passados. Muitas vezes a gente nem para imaginar todo o processo que passou. Mas simplesmente, desde o Jardim do Éden, Deus havia prometido um Salvador. Em Gênesis capítulo 3, Deus ele promete que virá um homem, descendente da mulher, que irá pisar no calcanhar da serpente e a serpente vai ferir o calcanhar dessa pessoa que Deus prometeu. Então, esse aí já foi um avanço, isso aí já foi um alerta. Vai vir alguém muito importante, vai vir alguém que vai acabar com o mal. Então, os processos foram passando centenas de anos e foi revelando mais e mais. Moisés revelou, os profetas, Davi, Isaías revelaram. Simplesmente um texto que todo mundo usa é Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, ele fala de que haveria um tal de servo, que ele sofreria por causa de nossas transgressões. Simplesmente Isaías 53, versículo 5 é o mais marcante de todos, porque ele foi movido por nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Então, em que época Isaías viveu? 700 anos antes de Jesus vir. Simplesmente 700 anos, se passaram décadas, centenas de anos, para que isso acontecesse. Daniel também foi outro profeta, que seguinte, Daniel ele previu o seguinte, Daniel capítulo 9, que quando Israel fosse libertada, passaria-se em média uns 400 anos. E quando esses 400 anos acabassem, seria a época que o tal do servo seria morto. E a gente, simplesmente ele previu isso 500 anos antes de Jesus vir. Quando Israel foi libertada, se passou esses 480 anos, se eu não me engano, Jesus foi morto exatamente nessa época. Exatamente no calendário judaico, exatamente acabou na época que Jesus estava vindo para Jerusalém para ser morto. Isso é profecia. Simplesmente, se você tem dúvida, será que essa morte de Jesus tem algum significado? Tem. Simplesmente foi um anúncio que Deus avisou por meio dos profetas há muito tempo atrás. Isso é uma confirmação de que esse sacrifício é puro e verdadeiro, é um cumprimento, é verdadeiro, é santo. E outro ponto, o último, que o sacrifício de Jesus foi perfeito.
e Ele nos lava de todo o pecado. Para nós termos uma certeza disso, abram em Mateus. Mateus capítulo 27. A partir do verso 50. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até abaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram, e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que havia morrido ressuscitaram. Simplesmente, para a gente poder entender o contexto, foi o que aconteceu. Assim que Jesus entrega seu espírito, uma cortina, um véu gigantesco. Eu acho que ele tinha uns 6 metros de altura. Um véu que... Esse véu, o que era esse véu? Era o véu onde separava uma sala que era santa da sala do Santo dos Santos. A sala do Santo dos Santos era onde estava a Arca da Aliança. E era lá onde Deus se revelava. Simplesmente a presença de Deus permanecia no Santo dos Santos. E esse véu era exatamente o que separava do Santo para o Santo dos Santos. Era o que separava o lugar do homem para o lugar de Deus. No momento em que Jesus morre, esse véu se rasga. O que é que isso quer dizer? Existe algum significado? Existe. Significa que no momento da morte dele, simplesmente todo aquele véu de religiosidade, tudo aquilo que impedia da gente chegar a Deus, foi rasgado. Simplesmente é um fato muito grande, é uma coisa que me surpreende cada dia, porque simplesmente esse sacrifício foi tão perfeito, e que Hebreus fala que ele foi aceito por Deus. Que Jesus ele vai para o templo santo no reino dos céus e entrega esse seu sangue que é puro, sem pecado, para Deus como oferta. E essa oferta purifica todo pecado. Amém. Mas o que é que a gente precisa entender? A gente precisa entender é que um sangue inocente que tinha que morrer para tirar a sujeira dos nossos pecados. Um sangue inocente. E simplesmente foi o sangue de Jesus. Amém. Porque Jesus ele veio sem pecado. Amém. Jesus ele veio no ventre de Maria por meio do Espírito Santo, sem pecado, cresceu em graça, em virtude entre Deus e os homens. Teve esse ministério maravilhoso de 3 anos que a gente conhece. Sabia muito bem que ia morrer. Morreu por nossos pecados. E qual é a outra evidência que existe para que complete, que nos dê convicção de que o sacrifício de Jesus é algo santo, é algo que tem poder? Efésios capítulo 2, último texto de hoje. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais vocês costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Presta atenção agora. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Aleluia. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo de riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se gloriar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de revelar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, o que é que eu vim trazer hoje para você? Eu vim trazer hoje que ninguém nasce filho de Deus. Todos nós somos filhos da ira, nós somos consumidos por causa dos nossos pecados. E nós não merecemos chegar a Deus, porque nós somos muito pecadores. Mas eu vim te dizer hoje que não existe nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Todo pecado é verdadeiramente perdoado. Glória a Jesus. Ele é tão rico em misericórdia que trouxe seu Filho, simplesmente para morrer por nós e nos ressuscitar juntamente com Ele. A ressurreição de Jesus, que é outra coisa que a gente também comemora, é exatamente o símbolo de vitória. Amém. A vitória que Jesus teve sobre a morte, é a vitória que nós teremos, que nós viveremos na eternidade com Ele, para todo o sempre. Amém. Então simplesmente entenda hoje
que Jesus morreu por você. Jesus te ama tanto. Jesus conhece cada um de você. E Ele morreu por você sabendo que existe uma chance de você chegar a Deus. Amém. Existe uma chance de você ser perdoado. Existe uma chance de você ser renovado. E tudo isso por meio de Jesus Cristo, É verdade. que morreu pelos nossos pecados. Então essa foi a palavra que eu trouxe para hoje. Glória Eu a agradeço Deus. muito pela oportunidade. Que você seja abençoado com essa palavra e que Deus toque seu coração. Muito obrigado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, nós te somos gratos, Pai. Somos agradecidos por tão preciosa salvação. Como foi falado aqui, nós não merecíamos e não merecemos. Mas é por causa do teu grande amor, por causa da tua muita misericórdia. O Senhor nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas obrigado por esta vida, pelo Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos selou para o teu resgate. Nós pertencemos ao Senhor. Obrigada porque temos acesso à tua presença e podemos colocar diante de ti, Pai, as nossas necessidades. Não porque tu não conheces elas, porque o Senhor já sabe todas elas. A palavra não chega da nossa boca, mas tu já a conheces. Mas nós oramos, Senhor, porque nós sabemos que temos um Deus que ouve e temos um Deus que se move por meio da oração do seu povo. Por isso nós apresentamos ao Senhor neste dia nossas vidas, apresentamos ao Senhor nossas casas, nossas famílias, apresentamos ao Senhor, Pai, a vida da nossa cidade, apresentamos nosso estado, nossa nação, Senhor, para que dos céus essa obra de Cristo se manifeste na nossa terra. Essa obra de redenção, Senhor, de restauração aconteça em todos os estados, em todas as cidades. Pedimos, ó Deus, pelas nossas autoridades, todos aqueles que estão no poder executivo, no poder legislativo, no poder judiciário. Oramos pelas autoridades das Forças Armadas, pelos militares, os policiais civis. Que o Senhor guarde esses homens, essas mulheres. Que o Senhor venha restaurando, Pai, essas vidas. Abençoando a nossa nação, Pai. Mudando a sorte da nossa nação. Porque é uma promessa da tua palavra. Que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, o Senhor viria dos céus e sararia a nossa terra. Vem, Senhor, sarando a nação brasileira. Sarando de toda interferência maligna. De todo mal, de toda pandemia, de toda praga, porque o sangue de Jesus já nos redimiu e redime a nossa cidade, a nossa nação de todo mal. Nós, como tua igreja, profetizamos, Senhor, vida e restauração sobre a nossa terra. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoa, Pai, o nosso presidente, nosso governador, prefeitos, vereadores, deputados, em nome do Senhor Jesus. Dê graça, dê sabedoria, dê vigor do teu Espírito, em nome de Jesus, para que eles cumpram o teu propósito plenamente na nossa terra. Abençoa nesse dia a tua igreja. Oramos, Senhor, como igreja de Cristo no Amaragi. Peço por cada irmão, cada vida, Senhor, naquele lugar. Que teu Espírito venha renovando, venha fortalecendo, venha guardando, livrando, Senhor, de todo mal. Abençoa as igrejas na nossa cidade, na nossa nação. Abençoa o teu povo, Senhor, guardando, fortalecendo, se revelando a cada dia como nosso pastor, o Senhor que cuida de nós. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo teu agir, obrigado pelas tuas misericórdias, obrigado, Deus, pela tua promessa, pelo teu favor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós apresentamos a ti, Pai, cada vida que está aí na internet, cada uma das suas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais, que sejam supridas nessa noite, segundo a tua riqueza em glória, em Cristo Jesus. Vem, Senhor, toma o teu lugar em nossas casas, toma o teu lugar nos nossos lares, seja o teu nome exaltado, seja o teu nome engrandecido em nosso meio. É o que te pedimos e já te louvamos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Glória ao nosso Deus e Pai. Aleluia. Mais uma vez te agradecer, peço que você divulgue essa mensagem, espalhe, possa estar pregando, vivendo. Quero dizer para os irmãos que estamos com saudade de vocês. Deus abençoe a vida de vocês, lhe dê uma noite de graça, de paz, de misericórdia, de bondade. Fortaleça a vida de cada um de vocês, renovando-os no poder
do poder que há em nome de Jesus. Deus vos bendiga.